Olá, amados. Estamos aqui mais uma vez. Quero aqui deixar uma mensagem para esse dia. Quero pedir aos amados que nos ajudem, se inscrevendo, curtindo, compartilhando. Assim faz com que essas mensagens cheguem mais longe e cheguem a outras pessoas que possam estar precisando, às vezes, de uma palavra, né? É muito importante a gente fazer o envio de mensagem aos amigos. Às vezes a gente acha que não está precisando, mas no coração dele está precisando de uma palavra. Ele nem falou com ninguém. Eu queria deixar aqui um versículo que se encontra em 2 Crônicas 24, capítulo 24, versículo 20, e diz assim: E o Espírito de Deus revestiu a Zacarias, filho do sacerdote Joiada, o qual se pôs em pé diante do povo, e lhes disse assim: Diz o Senhor Deus, por que transgredis os mandamentos do Senhor? Portanto, não prosperareis, porque deixaste ao Senhor, também ele vos deixará. Olha essa palavra, né? A gente tem que parar para observar, né, muitas das vezes, se estamos seguindo, né, os mandamentos do Senhor, né? Se não estamos seguindo um caminho contrário àquilo que Ele nos manda, até para que a gente não aconteça igual nessa passagem aí onde Ele diz que, né, já que deixaram de seguir o Senhor, deixou de ouvir, o Senhor deixará. Isso vem acontecendo muitas das vezes. Por que a gente não alcança uma bênção? Por que a gente não prospera? Muitas das vezes a gente tem que parar para observar se não estamos caminhando, né, num caminho errado, se estamos seguindo realmente aquilo ali que Cristo nos mandou, né? E a gente tem que observar isso, que muitas das vezes nessa passagem ainda teve um sacerdote para falar com eles que eles estavam fazendo aquilo ali de errado, mas nós muitas das vezes não temos, né? Algumas pessoas às vezes não vão em nenhuma igreja. Quando ainda vai na igreja, chega lá o pastor fala, né? Os que vão aí, às vezes na católica, o padre fala. E a gente tem que parar para observar isso daí. Não deixar isso cair, né, no esquecimento, porque o nosso Senhor é um Deus justo, né? Se Ele fala que se você não seguir no caminho dele, Ele deixa, né, de estar com você, é porque Ele está falando a verdade. Então a gente deve observar isso, não deixar, né, que o inimigo fale aos nossos ouvidos, que a gente não dê voz, né, a outras coisas desse mundo, para que o nosso Deus não nos abandone. Então a gente deve parar, analisar direitinho. Quero até ler novamente. E o Espírito de Deus revestiu a Zacarias, filho do sacerdote Joiada, o qual se pôs em pé diante do povo e lhes disse assim: Diz o Deus, por que transgredes os mandamentos do Senhor? Portanto, não prosperareis, porque deixaste ao Senhor, também ele vos deixará. Né? Essa é uma palavra que vem acontecendo, né, nos tempos atuais, onde você vê até igrejas, você vê povos, você vê várias coisas, né, deixando de seguir o caminho do Senhor, dando voz, né, até a outros deuses mesmo. E isso daí, o que acaba acontecendo? O nosso Deus verdadeiro, né, o único digno de toda honra e glória, acaba nos abandonando. E quando isso acontece, pode ter certeza, não iremos prosperar, porque o único que pode nos dar prosperidade é o nosso Senhor Deus. Às vezes as pessoas confundem, né, riqueza, dinheiro com prosperidade. É uma coisa diferente da outra. Não que não seja, né, você, debaixo da graça do Senhor, você conquistar essas coisas, está sendo próspero, mas prosperidade requer muitas outras coisas. Existe gente que ele não tem tanto dinheiro e ele é próspero, né? Em tudo que ele faz, ele é feliz, ele tem uma família constituída ali na casa de Deus. Isso daí não tem preço, isso é prosperidade. Né? Prosperar é você ter Deus acima de todas as coisas, entendendo que não é só o bem material,
E muitas das vezes a gente se esquece disso, acaba seguindo outros deuses, ouvindo outras, né, palavras, seguindo outros caminhos, e aí o nosso Deus se afasta da gente e a gente com certeza vai ter problema. E quando dá tempo da gente analisar esse problema e voltar para o nosso Senhor, beleza. O problema é se acontecer algo, a gente morrer, né, nesse caminho de perdição aí e não ter mais salvação. Porque pode acontecer, né? Quantas vidas ceifadas aí por não estar dando ouvido ao nosso Senhor Deus, né? Está ouvindo várias outras vozes e não a do Senhor. E aí Deus acaba abandonando, aí aquela pessoa perde a vida, ou perde família, perde várias coisas, porque não deu voz ao nosso Deus, né? Não ouviu, não seguiu, resolveu seguir em outro caminho. Então que a gente possa estar observando isso, né? A gente quer ter uma vida próspera, se quer uma vida verdadeira no nosso Deus, não dê ouvido a outros deuses, não não deixe de seguir no caminho do Senhor Jesus, que é o que fala, é um caminho mais estreito, né? O caminho desse mundo é um caminho largo, que te leva à perdição, mas o caminho do nosso Senhor Jesus é estreito, né? Ele tem suas dificuldades, lógico que tem, até porque a nossa carne é pecaminosa, então se a gente der muito ouvido à nossa carne, a gente acaba pecando muito, e não podemos. A gente tem que buscar no nosso Senhor Jesus, buscar no nosso Deus, e assim Ele vai estar o tempo todo com a gente. E Ele estando com a gente, não tem como a gente não prosperar, né? Não tem como Ele nos abandonar, porque você está com Ele, Ele automaticamente está com você. Se você estiver em espírito e verdade, pode ter certeza que o nosso Deus nunca irá te abandonar. Então essa mensagem de hoje, que a gente possa estar vigilante, né? Manter os nossos olhos no Senhor, o seguindo, buscando nas Escrituras, para que Ele nunca venha nos abandonar. Que Deus te abençoe, essa é a mensagem de hoje. E aqueles que quiserem, compartilhem, curte as mensagens, assim faz com que essas mensagens cheguem mais longe. Que Deus te abençoe.